Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Senhor, te louvamos, Senhor, pela tua presença. Te louvamos, Senhor, pelo teu Espírito. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Essa palavra que é viva e eficaz. Essa palavra que é uma palavra de vitória. É uma palavra de poder. É uma palavra que é a própria presença do Senhor. Senhor Jesus, nós nos sentimos seguros porque o Senhor tem dispensado a tua igreja, Senhor, o teu falar. Senhor, e nós te agradecemos porque, embora não sejamos merecedores, embora não sejamos dignos, Senhor, o Senhor tem, Senhor, de uma forma muito clara, Senhor, se revelado a nós. Queremos te conhecer mais, queremos, Senhor Jesus, prosseguir no nosso conhecimento ao Senhor, Senhor, sempre buscando, Senhor, a realidade do que o Senhor tem falado, do que o Senhor tem nos mostrado. Por isso nos dê, Senhor, esse Espírito 7 vezes intensificado, que tem percorrido por toda a terra, que tem feito a obra de edificação. Senhor, queremos fazer parte desse mover, Senhor Jesus, praticando o que o Senhor tem nos falado, Senhor, praticando o que o Senhor tem, Senhor, nos comissionado. Faça-nos igreja nova, faça-nos, Senhor Jesus, igreja viva, faça-nos, Senhor, igreja renovada, Senhor, renovada no Espírito, lavada, Senhor, pelo lavar regenerador da Tua palavra. Senhor, nessa manhã, Senhor, sustenta o nosso ser, Senhor, ganha, Senhor Jesus, todo o nosso ser, abençoa, Senhor, o nosso espírito, Senhor, ancora a nossa alma no Espírito, Senhor, seja com o nosso corpo físico, sustenta-nos nessa manhã, Senhor, para que possamos permanecer, Senhor, até o fim, pois o que permanecer até o fim será salvo. Queremos ser salvos, Senhor, e queremos estar com o Senhor nas Tuas bodas. Senhor, por isso nos encoraja, Senhor, por isso, Senhor, nos alinha, Senhor, nos revigora, Senhor. Senhor, nessa manhã nós cremos no Senhor, nessa manhã nós cremos na Tua palavra. Jesus é o Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Jesus é o Senhor. Graças a Deus por essa manhã de festa, amanhã que podemos estar aqui louvando o Senhor, desfrutando do Senhor. Isso é bênção para nós, não é isso? Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui nessa manhã. Isso não é porque eu e você sejamos merecedores. Nós não somos merecedores, nós somos dignos. Nós somos indignos. Eu não sou digno de nada, irmãos. Nós somos indignos. Mas o Senhor sim nos amou e nos deu do seu Filho, né? Nos deu o seu Filho, a sua pessoa, para que pudesse hoje habitar em nós. Então hoje você tem um poder enorme dentro de você. Você tem uma força que você nem imagina, que tem operado em você. E às vezes você pergunta: como que eu estou de pé ainda? A resposta é: Cristo em vós. Essa é a esperança. Se não fosse Ele, estaríamos perdidos, não é verdade? Então, essa manhã nós daremos um breve resumo do que o Senhor nos falou essa semana no nosso Alimento Diário, o último volume, antes de entrarmos na nova série de Efésios. E estamos na semana 2, qual que é o título? O título já está aqui, não está? O sinal do final dos tempos. Isso gera curiosidade em muitos a respeito dos sinais, a respeito do que o Senhor falou ali em Mateus capítulo 24, no Monte das Oliveiras, mostrando o que sucederia e o que precederia a tua volta. Muitas coisas têm acontecido no nosso meio, a igreja tem avançado, o Senhor tem edificado a tua igreja, muitas coisas têm acontecido lá fora, e nós precisamos estar atentos de que o fim está próximo. E essa visão que o Senhor tem nos dado de que o fim está próximo, não é para que eu e você tenhamos medo,
Se você tem medo do fim, é porque você ainda não tocou no sentimento de Deus por você. Você deveria ter alegria. Você deveria ter alegria, porque o fim está próximo. Porque o fim não representa o fim. Porque nós temos medo da palavra fim. A palavra fim nos amedronta. Tudo que é gerado, fala algo que refere-se a um fim na sua vida, isso gera um medo, isso gera uma preocupação, isso gera uma ansiedade. Então, irmãos, quando se fala então virá o fim, esse fim é dessa velha criação, esse fim é dessa natureza corrupta, esse fim desse velho homem, esse fim desse reinado satânico que Satanás tem reinado. É o fim disso, mas o início do reinado de Cristo é o início do reino eterno. Então, quando se fala, então, virá o fim, você não pode ter medo. Se você tem tido medo ainda, o Senhor está voltando, que medo que eu estou. É porque, irmãos, você, com todo respeito, você está ainda muito superficial no falar de Deus. Você está ainda de uma forma muito superficial. Você ainda não emergiu nesse falar. Você ainda não mergulhou nesse desejo que Deus tem de fazer de nós igreja gloriosa, igreja vitoriosa, igreja e irmãos e servos e membros que estarão com Ele nas bodas no reino milenar. Então, Mateus capítulo 23, versículo 37. Fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. O Senhor estava lamentando acerca de Jerusalém. Mas se Jerusalém não é a cidade física, era o seu povo. Era o seu povo escolhido, era o seu povo amado, era o seu povo que foi tirado do Egito com mão poderosa. Era o seu povo que Deus fez dele nação santa, sacerdócio levítico. É o seu povo que Deus escolheu para si, para como um representante só nessa terra para estabelecer o seu reino. Mas o povo não quis nada com ele. E hoje, irmãos, não está diferente. Mas quando estamos falando aqui, o Senhor estava referindo-se aos judeus, ao seu povo escolhido e amado. Aí esse lamento, né, que o Senhor estava lamentando, é um lamento, irmãos, que nós precisamos tocar no que o Senhor sente. Qual que é o sentimento do Senhor? Às vezes você se preocupa só com os seus lamentos, mas você não se preocupa com os lamentos do Senhor. Você sabia que todas as vezes que o Senhor nos chama, que o Senhor, Ele se dispõe a cuidar de nós, a nos abençoar, a nos levar a avançar, e você não corresponde a esse chamamento, há no Senhor um lamento? Mas às vezes nós nos preocupamos com os nossos lamentos, terrenais, temporais, passageiros, momentâneos. Enquanto isso, o Senhor tem nos chamado de uma forma muito maravilhosa, para que sejamos esses que Ele deseja, né? Ele deseja incluir nesse plano eterno, no reino milenar, nas bodas do Cordeiro. E o Senhor, Ele fala do seu povo: quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Olha que proteção, olha que amor, não é isso? Se você vê mesmo, ele usa o termo, porque talvez, irmãos, ele estava vislumbrando ali uma galinha com seus pintinhos, mas você que já viu, acredito que todos aqui já viram, uma galinha quando ela está com seus pintinhos ali novinhos, né? Ela busca de todas as maneiras protegê-los, tá chuva, tá sol. Você pode ver que às vezes está caindo aquela tempestade, ela não tem lugar para onde ela se esconder, ela junta eles e protege eles. Ela os abraça, ela os acolhe e não passa e não sai nenhum. Às vezes a gente até imagina como com uma galinha desse tamanhozinho pode acolher um tanto de pintinhos desse. Não é isso? É uma rinca. Fica tudo ali escondido. Irmãos, esse é o amor de Deus. Esse é o abraçar de Deus. Faça chuva ou faça sol, faça o tempo bom, o tempo ruim, de dia ou de noite, o Senhor está nos abraçando. O Senhor está nos acolhendo. O Senhor está, irmãos, nos chamando para Ele. Olha que amor maravilhoso.
Mas, e vós, esse vós é um lamento, esse vós é um desespero, e vós não o quisestes. Foge um pintinho fora de uma galinha ali, eu estou falando, a galinha mesmo. Ele está à mercê de todo e qualquer ataque, principalmente das aves do céu e dos répteis da terra. Sozinho, ele se torna presa fácil para aquelas aves do céu, que vem e o apanha, e o devora, e o consome. Os répteis da terra também são os predadores. Então, irmãos, nós só estamos seguros debaixo dessas asas. E nessa manhã, espiritualmente falando, você está debaixo de uma grande asa. Você está debaixo de uma grande cobertura espiritual de Deus. Você está, irmãos, debaixo dessa cobertura. A igreja, irmãos, é um ambiente, a igreja é um lugar onde o Senhor, Ele, por meio do seu poder, por meio dessa cobertura espiritual que Ele tem nos dado, Ele te protege. Agora sai desse viver para você ver. Mercê e presa fácil para o maligno te roubar, te destruir, te consumir. Aí no versículo 38 fala, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor, fazendo alusão a Zacarias 12, capítulo 12, versículo 10, quando o remanescente do povo judeu verá o Deus, o Senhor ressurreto, o Cristo poderoso, o Cristo vitorioso, e crerão nele. Esse é a quem nós matamos, a quem transpassamos. Este é o Cristo de Deus. Mas o Senhor falou, vocês ficarão só. Até. A casa ficará só até que venhais a dizer. Essa casa refere-se ao templo. O Senhor, ali sabemos muito bem, você leu o seu elemento diário, não vou entrar nesse detalhe, mas quando o Senhor estava ali estava a glória. O Senhor se retirou dali, a glória foi retirada. Ezequiel 8 falou a respeito disso, né? A presença do Senhor é essa glória, a presença do Senhor é essa manifestação de Deus, e ao passo que Ele se retirou, ali a glória também se retirou do seu povo. Agora, que sentimento do Senhor? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Sabemos também que não muito tempo depois houve a destruição, né, de Jerusalém pelo imperador Tito. Derrubou tudo. Irmãos, mas trazendo para o nosso viver, o que o Senhor, Ele quer nos mostrar? A importância desse chamamento, a importância dessa palavra que Ele tem nos falado. Porque essa palavra, ela veio primeiro para o seu povo. João 1,11. João 1,11 fala, o que fala em João capítulo 1, versículo 11? Versículo 10, né? Versículo 7 fala, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, falando de João Batista, viu? Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Cantamos um hino aqui a respeito de que o Senhor não mais nos deixa em trevas, mas na sua luz. É essa luz que nos ilumina, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O verbo é a palavra, o logos. Esse logos, essa palavra, né, o mundo foi feito por intermédio dele, por intermédio da palavra. E essa palavra estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí você vê Oséias, capítulo 11, Oséias 11. Oséias capítulo 11, versículo 1. Oséias 11:1 fala, quando Israel era menino,
Senhor Jesus, Oséias 1. 11, perdão, Oséias 11, que eu estou abrindo uma outra tradução aqui, já estou confundindo aqui. Oséias 11, versículo 1, eu vou ler na King James atualizado para você. A irmã também deve projetar aqui. Oséias 11, 1 fala: quando Israel era menino, eu o amei muito. E do Egito eu chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo, como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Olha, eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso diante de imagens de ídolos esculpidos. Era a prostituição de Israel. Estavam se prostituindo como uma noiva pura, que deveria ser santa, estavam se prostituindo com os ídolos, as idolatrias. E o Senhor chamando esse povo, Ele fala: quanto mais eu chamo essa gente, mais se afasta da minha pessoa. Contudo, eu ensinei Efraim a andar. Olha, é um pai ensinando um filho a andar. Você já pensou? Você já viu essa cena, Vaninha? Aqui, o pai ensinando a criança a caminhar. E um pai, quando está ensinando uma criança a caminhar, ele deixa a criança à mercê. O que ele está a todo momento protegendo? Se a criança tomba para um lado, vai cair, vai bater a cabeça, vai se ferir, o pai já pega e segura. Você tem que andar, mas eu estou com você. A criança está caminhando para algo perigoso, ela não conhece, ela não tem noção. O que o pai faz? Abraça. Não é por aí, é por aqui. Se a criança vai tocar em algo perigoso, algo que vai trazer algum dano para a sua vida, o que o pai faz? O pai atira. Olha que amor. Eu ensinei a Efraim a andar. Eu o carreguei no colo, mas eles não entendiam que era a minha pessoa que os curava e zelava por eles. O que eles estavam entendendo? Que talvez poderia ser o sacrifício, os ídolos aos quais eles estavam sacrificando, que estavam trazendo para eles cura e zelo. Aqui fala, eles não entendiam que era a minha pessoa quem os curava e zelava por eles. Olha só que amor do Senhor para com o seu povo. Eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Na tradução da revista atualizada, nesse versículo 4, fala: atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Olha só que amor do Senhor. Entendeu? Mas aqui, irmãos, quando fala, eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor, fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Deus é um Deus eterno. Deus é um Deus supremo. Deus é um Deus, irmãos, que está acima de tudo que você possa imaginar que existe, que existirá, que existiu. Mas nesse momento aqui fala que Deus ele se inclina. Ele se inclina para dar de comer o seu filho. Que amor de Deus para com o seu povo. E o povo não quis. E o povo, irmãos, mesmo assim, vendo todos esses milagres, não vamos entrar, eu gostaria de ler depois, mas por causa do tempo eu não vou ler. Ezequiel capítulo 16, um lamento muito profundo a respeito dessa separação do povo de Deus, né? A saída do povo de Deus para longe do Senhor. Esse chamamento de Deus era para o seu povo, mas o povo não quis. Irmãos, se por um lado o Senhor ele tem nos amado e nos chamado, por outro lado eu tenho que querer, irmãos. Precisa haver em mim esse desejo, eu quero o Senhor. Senhor, eu quero ser cuidado por Ti. Eu quero, Senhor, ser abençoado. Eu quero avançar. Senhor, eu quero reinar com o Senhor. Precisa haver, irmãos, um querer em nós. Esse querer precisa mover você. Porque você só vai, irmãos, até onde você vê. Você só vai até onde você enxerga. Você só vai até onde você deseja ir. Espiritualmente falando, nós não podemos, irmãos, ser humildes. Que eu estou falando humilde é o seguinte, não, eu estou satisfeito com o que eu já tenho.
O Senhor já me deu até aqui, o que eu tenho aqui, o que eu tenho até aqui, tá bom, já é o suficiente para mim. Ou seja, eu já sou um filho de Deus, para mim já é o suficiente. Já estou salvo do lago de fogo? Estou. Fui selado com o Espírito da promessa. Isso para mim já é o basta, já é. Irmãos, nós não podemos nos contentar, porque o Senhor tem algo muito maior. O Senhor ele tem algo muito além do que você imagina. E eu preciso querer isso. Se você não anela, irmãos, estar com o Senhor, se você não anela ser um vencedor, você não vai ser um vencedor. Você não vai ser. Não vai ser. Por mais que Deus tenha insistido e investido em você, se você não quiser, você não será. Mas do outro lado, ao outro passo, ou seja, se eu quero, a palavra, quando fala que Ele nos chamou para as bodas, nos testifica e nos assegura que nós podemos sim ser vencedores. Agora depende de você, está nas suas mãos, se você anela ou não ser um vencedor. Achamos que Deus vai fazer, não, Deus me ama tanto que mesmo eu não querendo, Ele vai me levar para o seu reino, Ele vai me fazer reinar. Irmãos, não vai. Não é desse jeito não, meu querido. Toma uma posição e se firma diante do Senhor. Toma uma posição de um filho de Deus regenerado, toma uma posição de um filho de Deus que recebeu a vida de Deus, porque não foi qualquer preço que foi pagado por você e por mim, foi um precioso sangue, e esse sangue é para nos levar, irmãos, além do que nós já chegamos até hoje. Então nós precisamos anelar, e se eu quero avançar, se eu quero ser um vencedor, eu quero ser uma vencedora, e isso nós já vimos falar um pouco, um falar anterior, que o Senhor ele falou, irmãos, que não é a questão do seu estágio de crescimento, é a questão do seu estado, é como você está hoje. Se o Senhor voltar hoje, se você está, irmãos, vivendo a vida da igreja, buscando o Senhor, emergindo nesse falar, invocando o nome do Senhor, você será um vencedor, irmãos. Não precisa ser aquele homem, aquela mulher espiritual, não, é o nosso estado. Então, ou seja, qual que é o seu estado hoje? Depende da sua posição. Irmãos, eu preciso avançar. Eu preciso avançar. Eu preciso avançar, irmãos. Toma posse disso. Declare isso, irmãos, e saia da zona do conforto, do comodismo, do desânimo, em nome de Jesus. O Senhor está voltando. Tudo está mostrando isso, irmãos. E se eu e você, Flávio, eu não quero. Se eu e você, Marilene, quer saber? Para mim não dá. Já é um perdedor, Já declarou a derrota. Já levantou a mão, falou, Satanás, você venceu. Eu vou ficar para a grande tribulação e você vai tomar conta de mim. Porque ele vai tomar conta. Aí você tem que saber onde você quer estar, meu querido. Deus está chamando o seu povo, Deus está te chamando. Deus primeiro chamou o seu povo não quis. Mas aí Romanos capítulo 11, Romanos 11, versículo 17 fala, 16, não 15, vamos lá, 15, Romanos 11, 15 a 17 fala, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, olha, irmãos, para que eu e você pudéssemos estar nessa oliveira, os lugares tiveram que ser, entre aspas, desocupados. Desocupados, ou seja, a lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, nessa oliveira não era diferente. Para que você pudesse estar enxertado naquele ramo, um outro ramo, naquela oliveira, naquele lugar, um outro ramo teve que ser quebrado. Então, aplicando, você está ocupando o lugar de um judeu. Você está ocupando nessa oliveira um lugar de um judeu, irmãos, de um povo escolhido de Deus, de um descendente da linhagem direta de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Aí você fica aí triste, chateado, angustiado. Você fica aí chateado, descontente. Senhor, eu já estou aborrecida porque eu tenho que chegar em casa e fazer o almoço ainda. Oh, já estou olhando, e daqui a pouco, o que eu vou fazer para o almoço? Eu não tenho nada. Aí já está chateada, a casa tem que ser arrumada. Tem reunião com o serviço da liderança do Ministério de Mulheres mais tarde. Então, Deus, que coisa terrível. E você ocupando o lugar de um judeu de nascença aí, nessa oliveira. Senhor Jesus, irmãos, olha aqui, olha isso aqui. E tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, aleluia. E tu, meu querido, o que tu é? Pelo amor de Deus, irmãos, vamos levantar nossa fronte, vamos invocar o nome do Senhor, vamos agradecer ao Senhor, porque eu fui colocado neste lugar, no lugar de um judeu, porque deles é as leis, os profetas, deles procedem o Cristo segundo a carne, as promessas, as bênçãos. Aí você pega e ocupa o lugar de um judeu, uma cadeira, entre aspas. Eu estou aplicando a cadeira de um judeu. Aí fica aí triste. Eles que não têm a visão do Senhor, que se eles tivessem, irmãos, eles estariam muito acima de nós, em zelo, em amor, em fidelidade, porque eles não têm a visão do Senhor. Agora, se tivessem, irmãos, Senhor Jesus, coloca uma turma de judeu que tem a visão do Senhor, que creram no Senhor junto para você ver, que maravilha. Então, irmãos, por favor, se alegre pelo lugar que você está. Você não está em qualquer lugar, você faz parte desta oliveira, ou seja, você faz parte deste corpo, você faz parte da igreja. Então você não é qualquer um. Senhor Jesus. Então, mas ainda, aí fala, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti, dirás, pois alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé. Irmãos, tu, porém, mediante a fé, estás firme. O que te firma, Tainá? A fé. O que nos firma? A fé. Se a sua fé está fraca, você está balançando, você está mais lá e cá, você está aquela árvore que não tem nenhum sustento, as raízes estão superficiais. Vem um vento e derruba a árvore. Mas se você está firmado nessa fé, as suas raízes estão profundas. As suas raízes, elas estão arraigadas e alicerçadas em Cristo pela fé. É a fé. Tu, porém, olha aqui, tu, porém, mediante a fé, estás firme. Então o que te firma, meu querido? A sua fé. Não é sua força humana, não é sua capacidade humana de vir em reunião após reunião. Não é sua capacidade humana de servir todo o tempo. Não é isso. O que te firma é a sua fé. Isso que nos firma, irmãos. Não te soberbeças, mas teme. Ó Senhor Jesus. Versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, eles também quem? Os judeus. Serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ainda o remanescente será salvo, será enxertado novamente nessa oliveira. Mas, irmãos, você já está nessa oliveira. Você não vai ser enxertado, não, irmãos, você já está. E o fato de você já estar, isso já mostra o amor de Deus por você, Vaninha. Agora é a nossa vez como igreja, de cumprir com o plano de Deus, filha. João, vai lá para João, Senhor Jesus, João 1, João capítulo 1, Senhor Jesus, invocando o nome do Senhor, amém? Senhor Jesus, João 1, lemos o 11, veio para o que era seu, leia agora o 12.
Mas veio para os que eram seus, que era seu. Mas veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, seja, você recebeu o poder de ser feito um filho de Deus, porque você creu no seu nome. Você creu nesse nome. Então você tem poder. Não é poder, irmãos, para fazer coisas sobrenaturais acontecerem, não. Esse poder é o poder de Deus. Esse poder tem operado em você. Então, irmãos, é a nossa vez como igreja de cumprir essa determinação e esse plano que o Senhor nos comissionou. Nós vimos Mateus 24, o Senhor falando, né, a respeito do que aconteceria, que antecederia a sua volta. Ouverás falar de guerra, rumores de guerras, nação contra nação, fome. Ou seja, o cavalo amarelo já está, o cavalo vermelho já está por aí atacando, o cavalo preto já está atuando. Irmãos, nações contra nações, guerra, fome, isso aí está acontecendo lá fora. Mas ao passo que isso acontece lá fora, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer aqui dentro? Mateus 24, versículo 13 fala: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E o versículo 14, o que fala? Para testemunho. Então, é isso que está ocorrendo aqui dentro. Aqui dentro que eu falo é o seguinte, irmãos, na igreja. Você está entendendo? Aí fala. Na King James, Mateus 24, 13, fala: aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E o que te firma? A fé. A fé te mantém firme até o final. Porque hoje tem muitos negligenciado a fé, tem se apostatado da fé. É o mistério da iniquidade. É o que Paulo fala a Timóteo. Muitos estão apostatando, apostasia. É se afastar da fé, é negar a fé, é rejeitar essa fé. A nós, ao passo que alguns rejeitam, nós buscamos diante do Senhor: Senhor, ora, como dizem Lucas, Senhor, aumenta a minha fé, sustenta a minha fé. Porque aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Ao passo que as coisas exteriores acontecem lá fora, interior, dentro de casa, irmãos, o evangelho tem sido pregado. Eu estou falando, a igreja tem cumprido com esse encargo que o Senhor nos deu. Então nós precisamos, como igreja, abraçar esse sentimento de Deus. Senhor, eu faço parte desse plano, eu faço parte da igreja. Se considere, irmãos, parte desse corpo. Se você creu, se você foi remido, se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, se você creu nesse nome, invocou o nome do Senhor, foi batizado e está ouvindo essa palavra, você faz parte desse corpo. Então toma posse, em nome de Jesus, dessa bênção que é ser um filho de Deus e fazer parte deste plano, porque o fim está chegando. E para terminar, vai comigo para Efésios. Senhor Jesus, Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. Eu vou ler na King James, viu? Ainda atualizada. Você pode acompanhar aqui, ou na sua também, que é outra tradução. Efésios 1, 3 a 7 fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Não são os ramos que sustentam a raiz, mas a raiz os ramos. Então, como que nós somos irrepreensíveis? Na sua presença. Na sua presença nós somos irrepreensíveis. E em amor, nos predestinou para sermos, aqui fala adotados, mas o original é filiação, é filhos, né? Por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, a boa vontade, o bom prazer. Deus, ele teve prazer de te escolher. Deus teve prazer
de olhar para você e falar, eu vou tirar esse do lago de fogo. Que prazer do coração de Deus por você, meu irmão e minha irmã. Então, por favor, vamos viver nessa realidade. Deus teve prazer de salvar você. Você acha que quando o Senhor foi à cruz, ele foi ali? Ele sofreu, irmãos, foi muita coisa, mas o fato dele estar ali naquela cruz durante 6 horas, você acha que ele estava ali murmurando, que estava questionando? Ele foi mudo. E isso, irmãos, Isaías 53 fala que ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É um prazer que ele teve salvar você. Agora você tem prazer de estar nele? Você tem prazer de estar na presença dele? Você tem prazer de invocá-lo? Você tem prazer de ruminar a sua palavra? Você tem prazer de ler a sua palavra? Você tem prazer, irmãos, de passar um tempo com Deus? Tem que ser, irmãos, uma via de mão dupla. Sabia? Porque Deus amou o seu povo, mas o povo não quis nada com ele. Aconteceu alguma coisa? Não. É uma via de mão dupla, esse relacionamento é uma via de mão dupla, segundo o prazer da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão de nossos pecados, pelo sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Seus pecados foram perdoados. Então, ou seja, se você está debaixo de acusação de Satanás por algum pecado seu, você tem que aprender a usar esse sangue. Você tem que aprender, irmãos, a usar esse sangue, que é um sangue poderoso. Aqui fala, pelo seu sangue, que veio a redenção dos nossos pecados. Satanás, ele é tão astuto que ele leva você a cair e te acusa. Ele te empurra para o buraco, depois fica zombando de você. Ele é astuto, não caia nas artimanhas do diabo. Falhar, todos nós falhamos. Pecar, irmãos, todos nós pecamos. Não tem ninguém aqui perfeito nisso aí, não. Mas quando você cair, qual que é o caminho? Senhor, aplicar o sangue imediatamente, se arrepender, igual Davi, segundo o homem coração, igual Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele pecava muito, mas o que distinguia ele dos outros? Ele era rápido em se arrepender, ele se arrependia, irmãos. Então, aprendamos a usar esse sangue. Ó Senhor Jesus, versículo 13... Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É o penhor, aqui fala o versículo 14, que é a garantia, ou na sua tradução, o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. É o penhor, o Espírito selou, o Espírito é o penhor da sua salvação. O que é um penhor? Você sabe o que é um penhor? Hoje a gente quase não vê isso, né? Eu nunca vi uma loja de penhor. Você precisa de um dinheiro rápido, né? Aí eu preciso de um dinheiro, mas quem vai te emprestar tem que ter a garantia que você vai pagar. E não adianta negócio de promissória não é isso aí não é promissória não. O penhor, o que é? Você tem que deixar algo de um valor acima do que você está pegando. Tem que ser acima, não pode ser nem igual, tem que ser acima. Por quê? Se você não pagar, eu já tenho o valor retido para mim. Então, o que é o penhor? O penhor é a garantia de que você vai voltar para pagar o que você deve, ou em outras palavras, pegar o que é seu. O que é o Espírito? É a garantia que o Senhor voltará para pegar o que é dele. Porque o Espírito sela no seu espírito que nós somos filhos de Deus. E esse Espírito está testificando, o Senhor voltará para buscar o que pertence a ele. Esse é o penhor, está testificando que o Senhor voltará, irmão. O Senhor voltará para pegar o que é dele. E o que é dele? Somos nós, é a igreja. Porque nós temos um Espírito. Então esse penhor, irmãos, é a garantia de que ele vai voltar. Versículo 18 fala, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração todos os dias, irmãos, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. É o chamado, Deus está nos chamando para cooperarmos com ele, no seu plano, na sua vontade, nos encargos atuais que o Senhor tem nos mostrado, e graças a Deus a igreja tem reagido.
essa palavra que o Senhor tem nos dado a respeito da imersão, imergir no falar de Deus, imergir no invocar o nome do Senhor, isso tem sido realidade, irmãos. Estamos saindo daquele tradicional, daquela liturgia, aquela coisa de ó Senhor Jesus, mecânico. O Senhor tem nos despertado, graças a Deus por isso. O Senhor tem nos despertado, porque nós precisamos saber qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Você sabe qual é o real significado do seu chamamento, Vaninha? É ser uma vencedora. É ser um vencedor. É fazer parte da igreja forte, do filho varão. É o jumentinho que introduzirá o rei no seu reino. Você, irmãos, é isso, irmãos. Esse é o real esperança do seu chamamento. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Ele é grande, irmãos. Os que cremos conforme a atuação da sua portentosa força. Então esse poder, ele só opera quando você crê, e crê pela fé. É a fé, irmãos, a fé precisa estar operante em nós, senão não tem jeito. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, entronizando à sua direita nas regiões celestiais, acima, muito acima de toda potestade e autoridade. Ele está muito acima. Então, quando vier os ataques de Satanás em você, na sua casa, Bia, na sua mente, na sua vida, nos seus negócios, na sua fazenda, quando você vê ele atacando, você declara para ele, fala: Satanás, o Senhor está muito acima de você. Ele está muito acima de todo principado e potestade. Ele está acima de você. Por quê? Com você, humanamente, ninguém é capaz de bater de frente com Satanás. Nós não somos, mas o Senhor é. E Ele está muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio. Ele está muito acima das suas dificuldades, irmãos. Ele está muito acima dos seus problemas, filha. Nós temos que aprender a olhar e ver o trono, irmãos, igual João viu lá em Apocalipse 4. Olhei, uma porta aberta nos céus, e eu vi um trono. E nesse trono, alguém sentado. Oh, Senhor Jesus! Ele está sentado no trono, irmãos, Ele está no trono. Ele está acima de tudo isso, irmãos. Isso é autoridade de Deus. Não é o Cristo mais aquele Cristo humilde, que foi menosprezado pelos homens, foi açoitado, foi flagelado. Não é esse Cristo, é o Cristo ressurreto, é o poder de Deus. E Ele está acima de todo principado. Então declare para Satanás, qualquer derrota sua em nome de Jesus. Eu não posso em mim mesmo, eu sou fraco. Eu sou fraco. Mas maior que está em mim do que está no mundo. Maior que está em nós, irmãos, porque Ele está acima de tudo. Se você aprender, irmãos, a ver o trono acima de todas as coisas, o Senhor acima de todas as coisas, você vai avançar, nós iremos avançar. Em todas as áreas da sua vida, todas as áreas. É doença, é enfermidade, é dificuldade financeira, é problema familiar. Irmãos, olhe e contemple o trono. Não veja, não foque nos seus problemas, não façam os seus problemas os gigantes da boa terra de Canaã. Porque 10 viram os gigantes, não entraram por causa que focaram nos gigantes. Mas Josué e Caleb não, eles olharam a promessa, a palavra. Deus nos prometeu que daria essa terra e Ele vai nos dar. Então, irmãos, aprendamos a dessa forma avançar. Não é isso? Acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, de todo nome que possa ser pronunciado. Não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há. Ele é o cabeça e o concedeu à igreja. Irmãos, a igreja de Deus, Ele deu a igreja. Olha onde Ele está, irmãos, olha onde o Senhor está. Ele está acima, esse nome. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés. Senhor Jesus, está tudo debaixo dos pés. A igreja tem colocado todos os inimigos debaixo dos pés do Senhor, o estrado dos seus pés. E o Senhor está onde? De cima olhando. Irmão, o Senhor é maravilhoso.
Você sabe o que o Senhor faz com os seus problemas e as suas dificuldades pequenas? Ele está olhando do trono e fala, mas poxa vida, está intertendo, está frustrando com tão pouca coisa? Está sendo frustrado e desanimado com tanta pouca coisa? E eu estou aqui olhando de cima para baixo. Irmãos, aprenda a olhar de cima para baixo, porque Ele nos ressuscitou e nos colocou juntamente com Ele. Olhe de cima para baixo, irmãos, os seus problemas, pelo amor de Deus. Senhor Jesus, e o concedeu à igreja, Ele deu, mas é uma via de mão dupla. Enquanto Deus deu a Cristo, a igreja, a Cristo para que Cristo reinasse, Deus deu também Cristo à igreja. É um relacionamento, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Jesus é o Senhor. Amém? Senhor Jesus, vamos ficar de pé, vamos ruminar, aí no seu lugar. Amém? Ruminar o encargo e depois, por uns 10 minutos, uns 5 minutos, nós daremos a oportunidade dos irmãos virem aqui à frente compartilhar. Amém? Jesus é o Senhor.